Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre um tema que é motivo de confusão para muita gente. Então eu vou falar sobre instituição versus tradição. Então uma instituição antiga é tradicional necessariamente? Uma organização iniciática é necessariamente composta como uma sociedade? O chefe de uma instituição é necessariamente o chefe da tradição que aquela instituição diz representar? Então, tudo isso você vai entender aqui. As pessoas confundem bastante instituição com tradição, misturam, né? Tendem a trocar os papéis e até identificar uma coisa com a outra. E nós vamos tentar analisar isso neste vídeo, de forma que você não confunda mais as coisas, não troque mais uma coisa pela outra e não caia no erro de identificar uma coisa com a outra, né? O tema é um tema importante, é um tema que é bem pouco tratado, né? Então fica aí até o final, porque vai valer a pena. Muitas coisas vão ficar mais claras para você. E se você gosta do nosso canal, se acredita no nosso projeto, faça parte da nossa família, torne-se membro do canal, como amigo, como propulsor ou como patrocinador. Clica aí no botão, aqui embaixo no botão Seja Membro e se torne parte do nosso projeto de divulgação do conhecimento tradicional pela internet. E eu gostaria de agradecer aos nossos membros. Então, o Leandro, o Paulo, o Abal, o Frelton, o JNKX, o Márcio, o Luiz Henrique, o Nicolas, o Arnóbio, o Antônio Carlos, o Carlos Felipe, Ricardo Campos, o Doni Nunes, o Léo Resmer, o Cristiano, o Diogo, o E.A, o Lucas, o Agostinho, Lucas Titon, né? Temos o Lucas Berlen e o Lucas Titon, o Idineu, o Samuel Carvalho, o Dirceu M, né? E além disso nós temos também uma porção de amigos e de apoiadores. Então, Abal novamente, Antônio, Arnóbio novamente, Rafael, Wolf, a Rochelle, o Frederico, o Leonardo é o Leonardo. Bom, enfim, Leonardo Resmer, o Carlos Alberto Miranda, o Vinícius, o Diego Silva, o Fábio Dameto, o Bruno Leonardo, o Lucas Santos, o Paulo Roberto, o Patrick, o Vitor Santos, o Marcelo Prati, eu vivo chamando ele de Prati, mas é Marcelo Prati. Aliás, o Marcelo Prati, que tem um excelente podcast sobre o budismo. O Alexandre Teixeira, o Nicolas dos Santos Ferreira, o Rimes, o Plínio, o Bruno, o Idineu, Pablo, Brito, José, Viviane, o Alex, o Adalberto, o Diogo, o Martins Souza, o Diogo Santos Nascimento, o Wolf e o Alessandro Damasceno. Se você se tornou apoiador, se você se tornou membro, mais recentemente seu nome não apareceu aqui, provavelmente ainda vai aparecer. Esses são os nomes que aparecem para mim hoje, no dia que eu estou gravando este vídeo, segunda-feira, ok? Então eu gostaria de dizer, né, que esses nossos queridos apoiadores e apoiadoras e os membros do canal, etc., essas pessoas são as pessoas que possibilitam que esse canal aconteça e que cada dia mais pessoas possam ter acesso ao material disponibilizado aqui. Então eu gostaria de mais uma vez dar o meu muito obrigado a todos vocês que nos ajudam aqui neste canal. E eu gostaria hoje neste vídeo de agradecer muito especialmente a Somniar e ao Gui. Somniar e ao Gui são casados, é um casal muito querido e deram um presentão para o nosso canal. Deram uma câmera para o nosso canal. Então eu gostaria de agradecer muito o presente de vocês e dizer que com certeza vocês também estão contribuindo muito
para as melhorias que nós pouco a pouco vamos colocando aqui no canal, ok? E se você ainda não é inscrito, se você está pela primeira vez no canal aqui, então inscreva-se no nosso canal. Se você não é membro, torne-se membro, nos ajude ali através da página no Apoia-se. A página do Apoia-se eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Geralmente eu deixo também alguma coisa no primeiro comentário, mas sempre está na descrição dos vídeos. Então é o nosso link lá do Apoia-se. E se você quiser ser membro do canal aqui pelo YouTube, só você clicar no botãozinho Seja Membro e escolher como que você quer apoiar o nosso canal, quais formas, né? Por qual forma você quer se tornar membro do canal. E para você que tem interesse nas minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia, então também aqui na descrição do canal você encontrará os endereços para adquirir os meus e-books lá na página da Hotmart. Agora, se você gosta de um livro físico, eu também gosto muito de livro físico, né? Se você gosta do livro físico, você quer o livro físico, então também aí na descrição do vídeo você vai encontrar o meu e-mail. Então você me manda um e-mail com seu CEP, seus dados postais, e eu vou olhar seu e-mail, vou calcular o frete do livro, né, para o seu endereço, mando para você o valor do livro mais o valor do frete e os dados bancários. Aí é só você depositar o valor, me avisar e eu envio o livro para você pelo correio. E caso você queira o livro autografado, basta você me avisar e eu autografo em seu nome ou no nome de quem você queira presentear, com muito gosto, com muito prazer. Aliás, hoje seguiu uma remessa de livros. E não se esqueçam também que eu tenho um perfil lá no Instagram, me sigam lá também, porque eu estou sempre postando material que eu acho interessante por lá. E outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre a nossa Escola da Tradição Primordial. Escola da Tradição Primordial é um grupo de estudiosos, de pessoas que querem se aprofundar de verdade nos tipos de tema que nós desenvolvemos por aqui. E lá na Escola da Tradição Primordial você terá acesso a cursos completos, a textos, a traduções exclusivas, a livros e a interação com pessoas com os mesmos interesses que você, né? O que enriquece demais o debate. Na Escola da Tradição Primordial você poderá perguntar sobre diversos temas, terá acesso a material exclusivo, até a coisas consideradas secretas, né? E terá um crescimento cultural bastante acentuado. Lá nós desenvolvemos bem, inclusive, a temática de alguns vídeos aqui do canal com os alunos, que é impossível fazer aqui pelo YouTube. Então, conheça a Escola da Tradição Primordial. Eu vou deixar também os links da Escola da Tradição Primordial aqui na descrição deste vídeo, ok? Então, bom, mas e aí? Então vamos retomar lá o que a gente falou no começo, né? E essa história aí de confusão entre tradição e instituição, como é que é isso? Né? O que acontece? Então eu vou dar um exemplo bem simples e vocês vão entender com muita facilidade. Então o sujeito chega num templo que se diz budista, né? E vê que o templo é filiado a uma ordem japonesa com mais de 1000 anos. Oh, super tradicional. Aí é que começa o equívoco. O fato de ser antigo não quer dizer que seja tradicional, né? Desde sempre houve erros e heresias. Então, se nós estudarmos a história, nós vamos ver quantos embates entre ortodoxia e heterodoxia houve ao longo dos séculos, né? Uma heresia antiga, ela não vira tradição, e nem ortodoxia só porque ela é antiga, né? Um erro antigo não vira uma coisa ortodoxa ou correta só por ser antiga, né? Então, bom, ok, vamos pensar então. Mas vamos supor que aquela ordem tem um fundamento correto e ortodoxo. E aí, isso quer dizer que a instituição ali, aquele templo, ele é representante da tradição, não é? Não, não é. Essa instituição só será representante da tradição se ela for fiel
aos ensinamentos tradicionais e se os transmitir da maneira correta, né? Ah, mas ela foi fundada por um grande sábio, um iluminado, e a matriz dela lá no Japão é no templo fundado por esse sábio há 1000 anos atrás. Então, novamente, nós vamos repetir. Ela só será representante da tradição se ela for fiel aos ensinamentos tradicionais e se os transmitir de forma correta. O fato de ocupar um prédio antigo, no mesmo lugar onde o fundador viveu, o fato de ter a posse dos restos mortais do fundador, ou de ter os seus escritos originais, de ter as relíquias dele, etc, 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 não quer dizer que foi mantida a tradição. E para isso ficar muito claro para nós, é preciso entender que a tradição não é o culto do passado, não é a conservação de elementos que surgiram há 1000 ou 2000 anos. Tradição é aquilo que é atemporal, são aqueles ensinamentos que são eternamente atuais e presentes, vindos de uma fonte supra-humana. A tradição se conserva pela doutrina e pela transmissão de uma influência espiritual. Então, doutrina e influência espiritual são duas faces de uma mesma moeda. Então, se são, por exemplo, mantidos os ritos sem a correta intenção, ou seja, a intenção correta é aquela intenção que está em acordo com a doutrina, está em acordo com aquilo que é ensinado pela doutrina. Então, se você mantém esses ritos, mas esses ritos não têm a intenção correta, então esses ritos eles se esvaziam, eles se transformam em um mero mecanicismo, uma imitação de rito, uma simulação, né? Então, se é perdida a compreensão correta da doutrina, a tradição ela estará rompida, né? E dependerá de que alguém redescubra o seu sentido original, reestabeleça essa doutrina e restaure, portanto, a tradição. E hoje, né, nos nossos dias, nós estamos de uma tal situação que nós podemos dizer que as forças espirituais elas se retiraram, né, e que nós não podemos mais contar com uma regularidade normal naquelas formas que são transmitidas. Então, as chamadas vias regulares, os caminhos regulares para se acessar o conhecimento tradicional, elas estão praticamente extintas, né? Então, os centros espirituais, através de modalidades bastante até difíceis de se definir, eles podem intervir em favor de indivíduos que são particularmente qualificados, né, que se encontram ali isolados em um meio onde não subsiste quase nada de tradicional, e a iniciação será obtida por esses indivíduos de um modo excepcional, né, para um fim igualmente excepcional, como, por exemplo, restaurar uma cadeia iniciática que acidentalmente foi rompida, né? Bom, eu falei em centro espiritual. Então, o que é isso? Vamos compreender o que é um centro espiritual. Então, o centro espiritual ele é um repositório de doutrinas e de influências espirituais. Ele não é um lugar, não é uma casa, não é um templo, não é uma sede ou uma sociedade com CNPJ, com estrutura administrativa, com secretária, né, que vai atender o telefone e vai dizer centro espiritual, bom dia, né? Não é isso, né? Ele é um repositório de doutrinas e de influências espirituais. Aliás, eu tenho um vídeo em que eu falo sobre influências espirituais, então se você ainda não assistiu, assista, vou deixar no card. Bom, como já dissemos, não há uma definição clara de como esse repositório de doutrinas e influências é acessado por um indivíduo. Mas o fato é que deve haver uma sinergia entre o indivíduo e aquelas doutrinas, né, a tal ponto que esse indivíduo ele se vincule a este centro, pois é esta vinculação entre o indivíduo e o centro tradicional que vai manter a unidade
interior e essencial que existe sob diversidade, né, sob a diversidade das aparências formais, e é justamente essa vinculação com esse centro espiritual que é a garantia fundamental da ortodoxia, né? Então aqueles que realizaram a plenitude da iniciação, ou seja, os adeptos, né, eles devem ser necessariamente conscientes dessa vinculação. E são esses mesmos adeptos, né, que constituem a face visível de um centro espiritual, né, que está em comunicação constante com o centro espiritual supremo. Então, sendo assim, se ocorre que um indivíduo que aparentemente isolado, ele chega a uma iniciação real, na verdade esse isolamento, né, ou a espontaneidade daquela iniciação, na verdade são meramente ilusórias, né, e aparentes. Na verdade o que muda são as modalidades da iniciação, né, uma vez que necessariamente tal iniciação implicará sempre na vinculação com o centro espiritual real. Então, se você entendeu bem essa parte, né, fica muito fácil entender que uma organização tradicional real, ela não tem que necessariamente ser uma organização que tem a forma de uma sociedade, ou seja, uma estrutura administrativa com grão-mestre adjunto, com secretários, com estatutos, com sede, etc. Né? Não necessariamente precisa disso. Né? Ela deve simplesmente cumprir a sua função principal. Qual que é a sua função principal? É a transmissão dos conhecimentos tradicionais e da influência espiritual. Então, trocando em miúdos, se uma sociedade, né, com toda uma estrutura administrativa, com mais de 1000 anos de história, e com todo aquele, digamos assim, todo aquele ambiente, né, com todo aquele peso estético de uma instituição antiga, né, se ela não está, de fato, vinculada a um centro espiritual real, ou seja, se ela não está respaldada pela verdadeira ortodoxia e continuidade na transmissão correta da doutrina, né, e da influência espiritual, então ela não é organização tradicional, coisa nenhuma. Ela pode ser antiga, ela pode ser histórica, ela pode ser reconhecida pelos seus pares, ela pode ter quantos documentos ela queira ter, mas não é tradicional. E é justamente nessa categoria que eu incluo aí, por exemplo, as chamadas ordens budistas, né, da Ásia. Então são ordens que se orgulham tanto, né, da sua antiguidade, da sua história, da sua historicidade, etc, 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 mas que não transmitem a doutrina tradicional, que não transmitem as influências espirituais regulares, aquelas influências espirituais que são transmitidas por um centro espiritual autêntico, por um centro espiritual legítimo. Ou seja, são históricas, são antigas, etc., mas não são organizações tradicionais, não transmitem doutrina tradicional nenhuma, né? Aliás, eu já falei em um vídeo sobre as diferenças entre hierarquia iniciática e hierarquia administrativa. Também vou deixar no card. Se você não assistiu, assista, né? E um chefe tradicional, ele não é o mesmo que um presidente de associação, né? Fora da hierarquia visível, pode haver uma outra hierarquia, né, cujos membros, sem desempenhar nenhuma função oficial, né, serão aqueles que de fato assegurarão, pela sua simples presença, a conexão efetiva com um centro espiritual. Eu dou como exemplo a maçonaria, né? Aquela estrutura administrativa, né, a estrutura administrativa das organizações maçônicas não tem absolutamente nada a ver com hierarquia espiritual, com chefia iniciática, né? Tem a ver com estrutura administrativa, só isso, né? E outra coisa muito importante a ser dita aqui é que os verdadeiros mestres, né, os reais representantes da autoridade espiritual, ou seja, da tradição, eles não vão sair caçando discípulos, né, ou tendo algum interesse em criar e manter relações hierárquicas para aparecerem como chefes,
né? Em outras palavras, você não espere propaganda, né? E também não espere ser tratado como um ser humaninho especial por um real representante da autoridade espiritual, né? Porque você não vai ser tratado como um ser humaninho especial e também nenhum chefe tradicional vai sair correndo atrás de você para tentar estabelecer relações de discipulado ou de hierarquia. Então, antes de você entrar em contato, né, veja se é isso mesmo que você quer, né, uma vez que você não vai ser convencido a ficar por ninguém, né. Eu já tive algumas experiências de pessoas que quase que se colocavam para mim, dizendo assim: ah, mas eu não estou ainda convencido a ficar. Bom, você não está convencido a ficar? Vá pro diabo que o carregue, né? Porque eu não tenho a mínima intenção de te convencer a ficar, né? Então é basicamente isso, né? Não existe essa busca, né? Não se caça discípulos, né? Não se tem esse interesse em manter relações hierárquicas, né? Essa relação hierárquica dentro de uma organização tradicional, ela é estabelecida de outras maneiras, né? Não é através de proselitismo, né? Bom, para resumir o assunto e encurtar a nossa conversa, porque eu tenho feito uns vídeos muito longos e eu não quero deixar esse vídeo tão longo, né? Então o fato de ser grão-mestre, de ser o glorioso, de ter um grau, de ter um título, de ter uma condição qualquer, de ter um paramento, de presidir uma associação, de presidir uma sociedade, etc., nada disso transforma ninguém em autoridade espiritual real. E da mesma forma, o fato de um grupo ter 1000 anos, 2000 anos, estar num prédio antigo, com muitas velharias, com muitas peças históricas, etc., de ter a sua sede onde viveu o fundador há mais de 1 milênio atrás, de ter lá o corpo do fundador, de ter as cinzas do fundador, de ter as relíquias do fundador, de ter os escritos do fundador, enfim, nada disso transforma essa instituição em tradicional, né? Antiguidade é diferente de tradição. Por exemplo, a prostituição é muito antiga, né? Diz que é a profissão mais antiga do mundo, e nem por isso é tradicional, não é mesmo? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até agora o vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!